parecida com aquela, ó. Você vai pegar os 98.100,85 e os 63.484,98, 5% no primeiro, 2,5% no segundo. É só multiplicar. Pronto. Vamos multiplicar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não compartilhei ainda não, né? Deixa eu compartilhar. Estou aqui falando como se você estivesse vendo a minha tela e você não viu ainda. Tá aqui. Pronto. Aqui. Então nós temos o total de ISS foi 6.492,17 e o ISS a pagar 1.587,12. Isso aí. Beleza? Bateu aí? Bateu. Ok, a gente agora vai para o último de ICMS. Vamos lá. A questão 11, né? Deixa eu pegar aqui. Yes! Questão 11. Tá falando com quem aí, homem? Não, falei questão 11 mesmo. Animado por estar só acabando. Ô, louco. Cadê seu cachorro? Ainda tá criando ou entregou para sua mãe? O que é que deu? Tá na casa da minha mãe. Não sente saudade dele, não? Eu sou um humano sem coração, não sinto saudade de nada, mas de brincadeira. Que absurdo. Que Mas absurdo. sempre vou lá ver ele. E ele tem feito o que da vida dele? Aterrorizado a casa da minha mãe com toda a força do mundo. Ai, senhor, cachorros são tudo de bom, né? Fala a verdade. Cachorro é tudo de bom. Pena não ter espaço para criar ele aqui em casa com mais tranquilidade. Mas requer espaço, né? Não tem jeito. É um bicho que você precisa de muito espaço. Vamos lá, vamos calcular então os meus créditos aqui, devolução tá aqui, venda tá aqui, serviço de transporte tá aqui. Oxe, a gente tem um pouquinho mais de crédito aqui. Acho que eu vou ter que aumentar essa estrutura aqui mais um pouco. Acho que mais uma aqui. Vamos lá. Compras, devoluções. Esse daqui, devolução, compra e aquisição de transportes. Pronto. Deu aqui 22.239,69 de entradas. Bateu com o seu aí? Ou você esqueceu de incluir alguma coisa? Confere aí o que faltou e já faça o ajuste. Transporte tem as. Tem. Você falou já. Você conhece? Já botei até você para anotar separado. Você lembra? Estou procurando. Aqui, o simples. Eu lembro de serviço. Você pediu para anotar Serviço de embaixo da tabela. transporte. Serviço de transporte. Então vou ter que incluir isso daí. E só faltou só o transporte. 530 pau. Serviço de transporte. Mais 530. 22.239,69. Beleza. Era o que? Era só o transporte mesmo que você esqueceu? Só o transporte. Poxa. Então, vamos lá, vamos para frente. Bora.
Ó, vamos em frente então. SIAP, nós vamos pegar aqui ou o ativo imobilizado, que está aqui, dividir por 48. Esse daqui nós vamos pegar a base. E aqui embaixo nós vamos pegar o valor das saídas. O meu SIAP deu 443,26. Bateu com o seu aí? 444,50. Não, aí é arredondamento. Arredondamento de coisa, hein? 444,50 arredondamento. De 3,26,50 arredondamento, beleza? Beleza. Vamos para as saídas aqui. É só pegar esse total que eu já tinha calculado aqui e lançar para cá. Tá? E o nosso DIFAL, vamos lá. A minha base de DIFAL aqui vai ser compra fora do estado. É a última operação que nós temos aqui, ó. Vamos lá. Ok. Deixa eu descobrir aqui qual é a alíquota dessa operação. Ela é 7%. Então é 0,93 e 0,82. E aqui no caso 17 para 7 são 11%. Então meu default deu 1.466,46. Opa, 1.446,46, exatamente isso, senhor. Beleza, fecha um total de crédito de débito de 26.598,04 e um total de crédito de 22.682,95. Correto? É só o ajuste dos 500 conto ali. 500, é aquele ajustezinho lá, dá 3.915,09 a pagar. É. 3.915. Vamos para frente, vamos para a questão da antecipação parcial aqui. Vamos lá. Vamos evoluir aqui. Antecipação parcial base, alíquota, o crédito. Vamos lá. 51, ele aqui. Pronto. Vai dar 6.588,97, certo? Yes. Prontinho. Beleza, isso encerra nossos cálculos. E aí, como é que tá a situação da aprendizagem? O que é que você achou? Só a aprendizagem está tranquilo, só a regra que precisa melhorar um pouco, tipo, eu não lembrava o dado, passou batido de 5% de ISS, se der acima tem que arredondar para 5%, e outra, a situação do divisão lá, que eu esqueci o nome agora, dividendos que não entram. Perfeito. Mas você compreendeu o funcionamento ali do lucro presumido, tranquilo, acho que ficou bem explicadinho ali, como é que funciona, a questão do adicional, do PIS e COFINS, que só entram as receitas operacionais ali, isso daí ficou bem tranquilo. Ficou fixado isso aí. Ok. Eu acho que ali no lucro presumido foi só mesmo essa situação que você falou, né? Que foi por conta de você não lembrar da questão do dividendo, né? Foi só isso mesmo. As outras informações foi de boa. A questão da devolução, você se lembrou bem de descontar a devolução das vendas. E teve uma situação que você deu uma esquecida ali, uma passada em cima ali dos ganhos de capital, né? Você lembra? Sim. Mas o ganho de capital eu fiz lá. Eu fiz certo lá. É só os dividendos que eu me bananei. Entendi. Beleza. Não, mas você tinha esquecido de incluir o ganho de capital, acho que na primeira questão. Você engoliu ele na parte de baixo, você não somou ele. Depois que a gente viu que você eu esqueci de anotar só. você esqueceu de colocar lá na conta e calcular sobre ele. Ou seja, você esqueceu de calcular sobre aquilo lá.
Mas de boa, está tranquilo. Acho que a gente pode seguir aí para o próximo assunto, para o assunto final. A gente pode falar um pouco sobre ele hoje. E aí amanhã a gente só consolida ele e faz algumas atividades. E na quarta-feira a gente só faz avaliação mesmo. O que é que você acha? Tá bom assim? Tranquilo. Porque a aula, na verdade, se não me engano, ela só vai até quarta, né? É isso, né? Deixa eu ver aqui. Acaba quarta. Acaba quarta-feira. Você vai fazer mais algum ou vai ficar aí só até esse mesmo? Só esse mesmo? Não, só tinha essa matéria. Então tranquilo. Deixa eu só confirmar isso, mas era isso aqui, é dia 29, é na quarta-feira, né? Dia 29? Isso. Dia 29, hoje é segunda, 27, 28, 29, quarta-feira mesmo. Tá de boa então, tá bem tranquilo. Então vamos lá. Usar o lucro real. Tá? Isso finaliza os nossos assuntos e também é a forma de tributação assim, mais complexa que nós temos, é o lucro real. Se a gente tem muita regrinha para lembrar no presumido e no simples nacional, no lucro real essas regrinhas aumentam de maneira bem elevada, entendeu? A gente tem que lembrar bastante dessa questão. Então vamos lá. O lucro real, idêntico ao lucro presumido, ele é uma sistemática de cálculo da Quer base de mandar a cálculo. tabela? Acho que Se eu mandou já. mandei o quê? Se eu mandei Não, eu pedi esses slides, acabei de mandar eu agora. acabei Você de quer um ver. tempinho para você imprimir? Tô só aqui baixando e imprimindo já. Um Tá, segundinho baixa pra... aí, imprime, a Eu gente começa assim acompanho. que você der o ok. Tá bom. Não sei porque a impressora tem todo um malabarismo para poder ligar. Ah, é? Qual é a marca? HP. É daquelas que você liga e começa os estralos. Trá, 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 É, trá. Quem mas vê minha pensa que a cena mente já tá. toda. Quem vê assim que não vê a impressora só grava barulho, pensa que é aquelas cafeteiras que moe café. Tá indo aqui. Começou já. Tá pronto agora. Pronto. Bom que a bichinha é rapidona também. Depois que ela pega, esquenta. Cara, eu tenho que comprar uma pra mim. Eu tenho uma impressora laser em casa, mas eu já tentei de tudo pra fazer funcionar. Comprei transformador e tudo. É engraçado, ela não funciona aqui na minha casa. Eu acho que a carga da energia não é suficiente. Pelo menos nesse lugar que ela fica aqui. E ela é daqueles modelos mais antigos que não funciona via rede, né? Para você botar ela na rede, você tem que ligar ela num computador. Ela sozinha na rede, ela não liga. Porque as novas hoje em dia tem o wireless interno, o que que acontece? Pode deixar em qualquer lugar, ela liga na wireless, você imprime onde você quiser. Mas as Essa é antigas você tem que estar ligado a um computador e é através do computador que você consegue imprimir, né? sim. Mas é difícil, não já foi para frente e para trás, eu tenho que comprar uma impressora nova para mim. A melhor coisa que eu fiz foi ter comprado essa. E o legal dela é que tem scanner de frente e verso, impressão frente e verso. E ela custou uma bagatela de nada, assim, 400 e poucos reais. Você comprou isso aonde? Americanas. Aqui? Não, no site deles. Ah, tá, entendi. E foi muito barato, assim.
Barata mesmo, se ela tem todas essas ferramentas aí, foi de graça. E é muito boa a impressora. Pronto, estamos prontos já. Pronto? Pronto. Então vamos lá. Então, o lucro real como conceito, ele é um conceito de sistemática de cálculo da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, assim como o lucro presumido. A diferença é que o lucro real ele advém do resultado contábil calculado. Então, primeira diferença que a gente tem que fazer, que é o lucro fiscal ou resultado fiscal, e o lucro contábil é o resultado contábil. O lucro fiscal ou resultado fiscal, que também é chamado de lucro ajustado ou lucro real, ele é um conceito exclusivamente fiscal. Ele não aparece em nenhum livro da contabilidade. Ele aparece apenas no livro próprio da tributação, que é o livro de apuração do lucro real, que é uma obrigação acessória para aquelas empresas que optam por calcular os impostos pelo lucro real. Então, aquelas empresas que calculam os impostos pelo lucro real, além das obrigações, demais obrigações, ela é obrigada a preencher esse livro de apuração do lucro real que a gente chama de LALUR. Tá? Então, o lucro fiscal, ele obedece à legislação tributária. Já o lucro contábil obedece a 6.404, que é a legislação contábil. Por isso que eu posso afirmar que uma empresa ela pode dar lucro contábil e não dar lucro fiscal, e ela pode dar prejuízo contábil e dar lucro fiscal. Uma coisa, apesar de estar ligada, decorrente da outra, são bases diferentes, são informações que vêm de lugares diferentes, vêm de cálculos diferentes, tá? Um ponto importante quando você adota o lucro real, e é isso que a gente tem que sempre lembrar e colocar em mente, é que o lucro real exige obrigatoriamente a escrituração contábil completa. Por que eu digo isso? Porque ele começa a ser calculado a partir do cálculo do resultado contábil. E o que é o resultado contábil? O resultado contábil ele é a diferença entre receita, custos e despesas. Então, se eu não fizer a contabilidade, eu não tenho como fazer o levantamento de receita, custos e despesas. Se eu não tenho o levantamento contábil de receita, custos e despesas, eu não tenho o resultado contábil. Se eu não tenho o resultado contábil, eu não tenho como começar o lucro real. É por isso que ele é um pouco complicado, porque ele exige que você faça a apuração e faça o reconhecimento das movimentações da empresa dentro da contabilidade. Então você tem que fechar balancete, você tem que fechar livro diário, você tem que fechar livro razão, calcular todas as despesas e todas as receitas e custos e fazer a comparação desse cálculo através da apuração do resultado contábil e depois prosseguir para o resultado fiscal. Um ponto importante que a gente não pode deixar de esquecer, de lembrar, é que o fato de você optar pelo lucro real, além dele já ser uma sistemática um pouco mais complexa, ele ainda traz uma complexidade maior, que é o fato de você ter que calcular o PIS e COFINS pelo método não cumulativo. Método esse que você hoje já tem uma série de projetos de lei lá no governo para transformar ele como 100%. Ele vai passar a ser 100% de todas as apurações de PIS e COFINS passarão a ser não cumulativo, provavelmente no futuro. Mas ainda assim já é uma dificuldade a mais, porque é um sistema complexo, é um sistema confuso, a legislação ela é difusa, ela não é completa, ela não é contínua, você pega uma coisa que está num lugar, pega uma coisa que está em outro, então tem essas dificuldades. Como toda contabilidade, nós podemos dizer que o lucro real ele só funciona em regime de competência. Então a gente viu lá atrás que o Simples Nacional e o lucro presumido permitia você adotar o regime de caixa. Em lucro real a gente não tem permissão para adotar o regime de caixa, até porque o regime de caixa ele não existe em contabilidade. O regime de caixa ele é uma figura que existe apenas para a tributação. Quando se faz contabilidade, obrigatoriamente você faz o regime de competência. O regime de competência ele é específico para a contabilidade. Ele só existe na contabilidade, ele não existe na parte fiscal. A parte fiscal só existe, o regime de caixa só existe na parte fiscal, na parte contábil ele não existe. Quais são as únicas exceções à regra? Algumas atividades podem adotar o regime de caixa em algumas situações específicas. Vamos lá. Empresas imobiliárias, aquelas que
fabricam, produzem imóveis e vendem imóveis de maneira parcelada, onde o financiamento é feito pela própria empresa, aquela construtora onde você compra da própria construtora, em vez de você financiar no banco, você financia direto na própria construtora, ou seja, a construtora ela vende para você num prazo bem elevado de pagamento parcelado. Nessas situações, a Receita Federal permite que essa construtora, ainda que no lucro real, reconheça as receitas pelo regime de caixa. Ou seja, ela vende o imóvel, mas só reconhece a venda desse imóvel à medida que ele vai recebendo as parcelas dos valores desse imóvel, e aí, à medida que ela for recebendo, ele vai calculando o resultado contábil e vai pagando o valor do imposto. Outra exceção a essa regra de ouro dos regimes de competência é a variação cambial. Como a gente no Brasil estamos sempre expostos a grandes variações cambiais, o que o governo federal decidiu em relação a isso? Ele decidiu que quando você tiver uma empresa que detecta que existe uma variação cambial muito alta e de difícil rastreamento, que causa impacto financeiro muito elevado nas empresas, elas podem optar por escolher o pagamento da variação pelo regime de caixa. O que significa isso? Significa que ela só vai reconhecer o ganho ou a perda na variação quando houver de fato o pagamento ou recebimento do valor. Ela não vai reconhecer o ganho ou a perda à medida da passagem do tempo, simplesmente quando de fato movimentar o financeiro da empresa. Então são as únicas duas exceções à regra da competência. Tirando essas duas situações, que são exceções à regra, o básico é adotar o regime de competência para todas as operações e não existe o regime de caixa. Tudo bem? Tudo bem. A apuração do lucro real ela é um pouco diferente do lucro presumido, uma vez que nós podemos adotar dois tipos de apuração. A gente pode adotar a apuração trimestral, semelhante ao lucro presumido, onde você adota 4 trimestres no ano, e a cada trimestre você apura o resultado daquele trimestre, calcula o imposto e paga no mês seguinte. Lembrando que, do mesmo jeito do lucro presumido, os trimestres nessa situação, eles são independentes. O valor de um não interfere no cálculo do outro. Apenas o prejuízo que porventura tenha nenhum vai incluindo no cálculo do próximo. Mas eles são independentes e não conversam entre si. A segunda opção seria a apuração anual. A apuração anual que permite você fazer pequenas apurações mensais e fazer um ajuste no final do ano. Então, na verdade, ela é uma apuração mista. A gente fala anual porque a apuração final, de fato, a apuração efetiva, ela é no final do ano, em 31/12. Mas você é obrigado a fazer 12 pequenas apurações, mês a mês, para ir verificando se você está tendo lucro ou se você está tendo prejuízo. Nesse sistema, ele é muito indicado para aquelas empresas que têm alto nível de sazonalidade, como empresas rurais, por exemplo, onde ela passa longos períodos do ano sem pagar imposto, sem ter receita, e concentra o faturamento num único período. Nessa situação, seria interessantíssimo você adotar o regime anual, porque vai permitir que você vá apurando prejuízo nos meses, que vão se passando mês a mês, e no final do ano você pega esse prejuízo, reconhece esse prejuízo e faz o cálculo anual do valor do lucro real. E aí você, se tiver adicional de lucro, ele vai ser diluído no ano inteiro. Se você adotar esse regime anual e ir calculando mês a mês, você tem duas opções. Tá? Você tem a opção de fazer o cálculo com base na estimativa, que na verdade é você calcular mês a mês pelo mesmo sistema do presumido, usando os mesmos percentuais, e no final do ano você compara se você calculou a mais ou calculou a menos e faz o ajuste. Ou você pode, através de balancete, fechar os balancetes e demonstrar o valor do resultado efetivo que está dando. Se continuar dando prejuízo, a empresa não precisa pagar, é o que a gente chama de balancete de suspensão. Ou se ele der um valor de resultado menor do que o valor da estimativa, é o que nós chamamos de balancete de redução, porque você reduz o valor do imposto, ou suspensão, porque você suspende o valor do imposto.
Em todas as situações, se você optar pelo regime anual, você vai fazer 12 estimativas e mais uma apuração definitiva no final do ano, portanto, são 13 apurações em cada ano. Ele é um pouco mais trabalhoso, exige que você feche balancete mês a mês, só que ele permite essa vantagem de você suspender ou reduzir o pagamento do imposto caso você prove, através de balancete, que a empresa não está operando em lucro, que a empresa está operando em prejuízo fiscal. Tudo tranquilo? Acho que sim. Beleza. Quais são as empresas obrigadas? Eu trouxe aqui 6 exemplos de obrigatoriedade ao lucro real. Tá? O primeiro exemplo, nós temos a primeira situação, possui receita obtida no ano anterior acima de 72 milhões. Então, você fatura acima de 72 milhões, você automaticamente estará no lucro real. Não é opcional, você estará automaticamente dentro do sistema, não precisa nem fazer opção. Essa opção já estará feita pelo fato de você ter ultrapassado o limite de faturamento. Essa é a primeira situação, que é o faturamento conforme o simples, conforme o próprio presumido, o faturamento é o principal ponto de separação. Segundo, em relação a atividades, se você tem atividade de instituição financeira, seguradora, entidade de previdência privada, que explore atividades de factoring, que explore atividade de construção, incorporação, compra e venda de imóveis que tenham o custo orçado. Então, nessas situações aí, nós temos 3 opções que estão relacionadas à atividade da empresa. Então, nessas situações, ainda que a empresa fature menos de 72 milhões, ainda assim ela vai estar dentro do lucro real, ainda assim você estará calculando o valor pelo lucro real, não tem como você correr. Então, você estaria obrigado ao lucro real pelo simples fato que você estará dentro de uma atividade que te obriga a fazer esse cálculo, que te obriga a fazer essa situação aí de calcular pelo lucro real. Além disso, nós temos empresas que tenham lucros ou rendimentos provenientes do exterior. Imagine que você tem uma empresa aqui no Brasil, mas essa empresa aqui no Brasil ela tem uma filial ou ela tem uma sucursal ou uma base dela fora do país. Então, o fato dela ter essa filial fora do país e ela apresentar lucro, e esse lucro que ela apresentar ser necessário ser tributado, obrigatoriamente ela vai ser tributada pelo lucro real. Então é uma situação importante, uma situação que requer cuidado, porque você vai ter essa situação aí para o caso de lucros e rendimentos oriundos do exterior. E por fim, empresas que usufruem benefício fiscal. Lembrando aquilo que a gente já falou, o fato de você ter uma empresa que tem um benefício fiscal obrigatoriamente faz com que essa empresa tribute pelo lucro real, não tem como você fazer ela sem ser pelo lucro real. Tudo tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Sim. Beleza. Então, qual é a base de cálculo do imposto? É o que nós chamamos de lucro contábil ajustado. Então, você vai ver em vários lugares nomes diferentes. Você tem lucro real, você tem base de cálculo, você tem lucro ajustado. É a mesma coisa, ele está falando da mesma coisa. Então, o lucro real nada mais é do que o lucro fiscal, o lucro contábil ajustado. Ajustado pelo quê? Ajustado pelas adições que são somadas e subtraídas as exclusões. Então, nós temos o lucro contábil mais as adições menos as exclusões, a gente tem o lucro real. A base de cálculo final que você paga o imposto é o quê? Esse lucro real menos as compensações de prejuízo, que é uma figura que existe somente no lucro real. Essa é a única sistemática que permite você calcular compensação de prejuízo através do lucro real. Então, no caso do lucro real, a base de cálculo do imposto vai ser o lucro real que você calculou adicionando e excluindo os valores, menos as compensações de prejuízo, caso existam. E aqui a gente traz o conceito de adições fiscais e exclusões fiscais. Veja, o conceito de adições fiscais são valores que foram contabilizados como despesas e custos e que não deveriam ter sido contabilizados como despesas e custos. Ou seja, do ponto de vista fiscal, elas são despesas,
mas do ponto de vista contábil, elas são despesas, mas do ponto de vista fiscal, elas não deverão ser tratadas como despesa. O que é importante a gente lembrar é que necessariamente toda adição fiscal é, na verdade, uma despesa ou um custo. Portanto, se eu estiver procurando as adições fiscais, automaticamente eu estou procurando dentro das despesas e custos. Tem que ser uma despesa ou um custo para ser considerado uma adição fiscal. As exclusões fiscais ocorrem de maneira contrária. São valores que são registrados como ganhos ou receitas e por isso eles aumentam resultados e que a legislação prevê que não existe tributação. É como se a legislação te desse isenção nesses pagamentos. Se você tem isenção nesses pagamentos, você deve expurgá-lo, você deve excluí-lo da sua apuração. Portanto, o que eu estou falando é que toda exclusão fiscal obrigatoriamente é encontrada no grupo de receitas e ganhos. Receitas e ganhos a gente encontra exclusões, despesas e custos ou perdas a gente encontra as adições. Tudo bem? Tudo bem. Vamos primeiro para as adições. Então, você pega aí o conceito do regulamento do imposto de renda, no artigo 299, ele trata das despesas nas adições, e ele é muito claro lá, ele chama de despesa não operacional. Então, a despesa não operacional, do ponto de vista fiscal, segundo esse artigo 299, ele fala o seguinte, que são operacionais as despesas não computadas nos custos necessárias a atividades da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora, certo? Da respectiva fonte produtora. Quando ele cita o conceito de despesa operacional ou despesa fiscal, o que você faz é entender o contrário, que aquilo que não estiver dentro desse conceito é considerado uma adição. Então, na prática, ele não descreve claramente ou diretamente o conceito de despesa adicionada. Ele descreve o conceito de despesa que é aceita. Aí, por eliminação, se ele descreve aquilo que é aceita, quando você está diante de algo que não é aceito, deve ser adicionado. Então, por conta disso, o que a gente pode dizer? Que o conceito de adição, na verdade, são despesas não operacionais que não são necessárias à manutenção da respectiva fonte produtora de receita. Então, aqui você vê claramente que deve haver um vínculo muito íntimo entre a receita e a despesa. Se eu tiver uma despesa que, obrigatoriamente, ela não foi feita para gastar com a manutenção da fonte de receita, ou seja, eu gastei, mas o objetivo dessa receita não é, dessa despesa, não é aumentar a minha receita. Eu gastei porque eu precisava, mas não teve nenhum impacto na minha receita. Se ela não tem ligação com a receita, nós estamos automaticamente identificando uma adição à base de cálculo. Porque ele entende que se ele não está ligado à receita, se o objetivo dele não é manter ou aumentar a receita, não tem por que eu ter gastado dinheiro com aquilo. Então o raciocínio é esse. Tem obrigação de gastar, eu preciso gastar aquilo para aumentar a receita da empresa? Ele aceita. Aquele gasto não tem ligação com a receita da empresa, eu não vou conseguir vincular aquele gasto à receita da empresa, então eu estou diante de uma adição. Ficou claro isso, Vanderlei? Sou, mais ou menos. Então, assim, eu tenho que ter a seguinte coisa na minha mente. Eu tenho sempre que me perguntar: essa despesa que está sendo gasta, ela originalmente ela era necessária para me manter a empresa funcionando? Eu precisava gastar com isso para manter a fonte de receita da empresa ativa em funcionamento, em expansão? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Se nessa situação você não conseguir responder isso, automaticamente você estará diante de uma adição. Ok? Ok. É claro que a lista de adições ela é cansativa, ela é muito extensa. Se você for lá no regulamento, você vai perceber que ela é imensa. Então eu separei algumas, tá? As mais comuns. Primeiro,
Despesa com gratificações a diretores. Todas as gratificações a funcionários, diretores e afins são consideradas indedutíveis, são consideradas adições, desde que não estejam vinculadas ao cumprimento de metas. O que eu estou dizendo? Se você decide dar uma gratificação ou um bônus para o seu funcionário, para ela ser considerada uma despesa dedutível, você tem que mostrar que esse bônus ele foi recebido não de graça, ele foi recebido porque o funcionário cumpriu uma determinada meta. Normalmente uma meta de expansão na receita. Por exemplo, eu chego para o funcionário e digo para ele, olha fulano, esse mês, se você conseguir vender 20% a mais em relação ao mês passado, eu vou te dar uma gratificação de X valor em reais. Nessa situação, nós não estamos falando de uma adição. Por quê? Porque você gastou nessa receita com o objetivo que a sua receita aumentasse. Você vai gastar uma gratificação, você vai pagar um valor a mais para o seu funcionário, mas você está, na verdade, fazendo uma contrapartida porque ele conseguiu aumentar o valor do faturamento da empresa. Ok? Agora, de maneira semelhante, se você gastou com uma gratificação de um funcionário, e aí ele não fez nada diferente, ele não era obrigado a cumprir nada, ele não tinha meta nenhuma para atingir, ele simplesmente se olhou na cara dele e falou assim, poxa, eu tô com bom humor hoje, eu vou te pagar uma gratificação aqui, um 13º e um 14º salário aqui para você esse ano. Você não pode adicionar isso como despesa da empresa, porque não tem vinculação desse determinada característica com a manutenção ou expansão da receita da empresa. Beleza? Beleza. Gastos pessoais de sócios ou acionistas nessa situação aqui, nessa rúbrica. Todos os gastos que de alguma maneira são considerados pessoais com sócios ou acionistas da empresa serão adicionados. Serão adicionados porque o entendimento da receita é: se eu, como sócio, o que eu vou estar trazendo de resultado para a empresa? Então, se a empresa está gastando comigo sócio, eu não estou aumentando nenhum resultado para a empresa. Eu não tenho necessidade de gastar como sócio para poder produzir mais receita para a empresa. Então, se eu não tenho essa capacidade de fazer essa ligação, eu não posso usar essa situação como despesa. Estaria proibido você utilizar essa situação como despesa. Então, todo gasto que você tiver com o sócio automaticamente será dedutível, automaticamente será adicionado. Isso é muito importante observar em empresas familiares, onde a administração da empresa ela entende que a empresa nada mais é do que uma extensão do dono do patriarca da casa. Então, o caixa da empresa é ele que administra, ele pega o dinheiro que ele quer, do jeito que ele quer. Então, nessa situação em específico, você vê claramente aí que todos esses gastos pessoais que tiverem com os sócios da empresa serão adicionados. Você não vai poder usar como despesa do ponto de vista do cálculo do lucro real. Tudo bem? Tudo bem. Então, se você tiver qualquer despesa, e nessa despesa, um dos polos dessa despesa é um sócio, ou seja, a pessoa vinculada a essa despesa, o beneficiário dessa despesa, é um dos sócios ou acionista, esquece. Aquilo lá vai ter que ser adicionado, não vai poder manter aquilo dentro da estrutura da empresa. Despesas com brindes também são adições, você não pode conceder brindes para empresas, somente se você conseguir provar que houve um aumento na receita, ou seja, aquela famosa doação onde você doa um par de luvas a mais na hora que você vender, porque se você entregar esse par de luvas a mais, o cliente vai fechar um lote com 1000 pares de luvas. Nessa situação, a gente tem uma justificativa para esse brinde. A gente tem uma justificativa para essa bonificação, que é a famosa dúzia de 13. Agora, você chega no final do ano e você compra aqueles kits de churrasco, você compra aquelas caixas de bombom, você compra aquelas caixas de Natal, e você doa isso para os seus clientes sem nenhuma explicação em relação ao ganho, em relação a aumento de receita que a empresa possui,
Então, nessa situação, você vai ter que adicionar esse brinde, não vai ter como você manter essa despesa com brinde como uma despesa dedutível. As multas fiscais de todas as formas são adicionadas, sejam elas fiscais ou de legislação diferente da fiscal. Qualquer multa que você tiver por descumprimento da legislação, ela será adicionada. Até porque o raciocínio é o seguinte: a multa é uma escolha sua. Se você não quisesse, você não teria tomado essa multa. Se você tomou a multa é porque você deixou de cumprir alguma obrigação que era sua, e se você já tinha essa obrigação, não é justo que você use isso como despesa, uma vez que você deveria ter observado essa obrigação e não deixado isso acontecer. Seria essa a ideia dentro de multas fiscais. Tudo bem? Sim. Por fim, nós temos as doações. Dessas doações, todas elas são indedutíveis por natureza, por essência. A única exceção à regra aqui, nessa questão das doações, é que entidades filantrópicas e entidades culturais, elas podem doar até 2% do lucro operacional ou 1,5% do lucro operacional dela, sem prejuízo de ser considerado adição. Então, as doações todas elas são indedutíveis. A exceção à regra são essas situações de doações a entidades filantrópicas que ele permite até 2% do lucro e entidades culturais que ele permite até 1,5% do lucro operacional como doações para ajudar essas empresas. Nessa época de pandemia, é uma boa saída para você distribuir um pouco do lucro da empresa e fazer uma certa propaganda aí pelo que você está fazendo dentro da sua responsabilidade social para com a empresa, para com os funcionários. E por último, as provisões contábeis, elas de maneira geral são adicionadas, todas elas de maneira geral devem ser adicionadas, elas todas são consideradas indedutíveis, certo? E aquela velha história, a única exceção à regra aqui seria a provisão para 13º e férias, que é obrigatória para todas as empresas, e a provisão de crédito e liquidação duvidosa, normalmente você pode adicionar, desde que você prove que ela foi feita por um critério científico, que você usou um critério de endividamento da empresa para poder você, de fato, entender que aquele valor que está lá, você fez uma provisão que você não vai receber aquele valor. Então tem uma série de normas que você tem que cumprir para que você permita essa provisão ser dedutível. Então, com exceção dessa provisão para credores duvidosos, para devedores duvidosos, e a provisão de 13º e férias, todas as outras provisões que porventura você faça deverão ser adicionadas ao lucro real. Ok? Tá. Férias. Ok. Mano, vamos fazer uma paradinha por hoje aqui. Eu me cansei bastante aqui agora e a gente continua isso daqui amanhã, pode ser? Tranquilo. Tranquilo? Vamos fazer uma pausazinha aqui. Beleza. Amanhã a gente volta com o assunto e a gente também vai para a parte da atividade, pode ser, né? Tranquilo, então, beleza. Então, beleza, mano, velho. Até amanhã. Fica com Deus. A gente vai se falando, tá? Valeu. Tá bom, valeu.